TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá, salve Maria Imaculada. Tá começando na TV Imaculada mais um programa Só o Amor Constrói. No programa de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a solenidade de São Pedro e São Paulo. Vai nos ajudar o Padre Elvio, que é assessor da comunicação provincial dos Palotinos de Santa Maria, Rio Grande do Sul, que vai nos ajudar nessa reflexão sobre a solenidade de São Pedro e São Paulo. Porém, nesse início de programa, Só o Amor Constrói, vamos ouvir um pouquinho da Palavra de Deus, o que o Senhor tem nos falar pelo Evangelho escrito por São Marcos, capítulo 14, começando ali no versículo 22. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, tendo pronunciado a bênção, partiu e distribuiu a eles e disse: Tomai, isto é meu corpo. Em seguida, tomou um cálice, agradeceu e deu a eles. E todos eles beberam. E Jesus disse: Isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Eu garanto a vocês, nunca mais bebereis do fruto da videira, até o dia em que bebereis o vinho novo no reino de Deus. Caríssimos irmãos e irmãs, aqui nós vemos o trechinho do Evangelho escrito por São Marcos, onde vai falar da instituição da Eucaristia. E quem que faz parte, presencia esse momento? Presencia os apóstolos, aqueles escolhidos por Deus, escolhidos por Jesus, para traçar um caminho de levar a palavra do Pai, a vivência de Jesus, junto a tantos irmãos e irmãs que necessitam de uma palavra, de um conforto. Não muito diferente também, ouvindo o Evangelho, não necessariamente esta passagem, mas ouvindo o Evangelho, Francisco de Assis também é chamado a encontrar Jesus na Eucaristia e nos irmãos e irmãs. Não é à toa que quando Francisco recebe o chamado de Deus e até certo ponto recebe um certo mandar por parte de Deus que diz: Francisco, vai e reconstrói a minha igreja. Em primeiro momento, alguns escritores da vida de Francisco de Assis vão dizer que ele entendeu equivocadamente, que ele foi construir a igreja templo, mas Nosso Senhor queria falar da igreja ser humano, que somos cada um de nós. Porém, Francisco cuida daquela igreja templo e, ao mesmo tempo, os irmãos, a igreja, o templo sagrado de Nosso Senhor, as pessoas, principalmente as mais perseguidas daquela época, começam a chegar. E aí Francisco cuida do templo, mas cuida também do santuário de Nosso Senhor, que é o próprio ser humano. Cuidando daqueles leprosos, vivendo com eles como eles viviam, e assim Francisco começa uma trajetória, que mais tarde também São Maximiliano, cuidando das pessoas, preocupado com as pessoas, levar as pessoas a entender o que é a Eucaristia, o próprio Cristo, ele implanta a Imaculada, a milícia da Imaculada, ou seja, ganhar almas por intercessão da Imaculada. E assim também somos cada um de nós, que somos chamados por Deus à missão de levar a sua palavra, de levar a salvação a muitas almas. Vamos fazer agora um pequeno intervalo. Voltamos na sequência para entendermos um pouquinho melhor sobre a temática de hoje, que é a solenidade de São Pedro e São Paulo. Olá, estamos de volta com o programa Só o Amor Constrói. No programa de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a solenidade de São Pedro e São Paulo. Lembrando que você é convidado a participar conosco do nosso programa
pelo nosso telefone 67 3349 2358, como também você é convidado a nos mandar uma mensagem pelo nosso WhatsApp 679 9347 0532. Também você pode nos acompanhar pelas redes sociais. Estamos no Facebook com TV Imaculada Oficial e no Instagram, @TV Imaculada. E nós hoje, no programa de hoje, vamos bater um bate-papo com o Padre Elvin, que é assessor de comunicação provincial dos Palotinos de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Padre, muito bem-vindo ao programa Só o Amor Constrói. Boa tarde, Frei Dimas, boa tarde, telespectadores da TV Imaculada, do vosso tão prestigioso programa Só o Amor Constrói. Como o senhor bem disse, sou o Padre Elvin Lindberger, estou trabalhando na comissão de comunicação, também na assessoria de comunicação da nossa província, dos Padres Irmãos Palotinos de Santa Maria, e temos a graça de ter aí 3 paróquias em Campo Grande: a paróquia Divino Espírito Santo, a paróquia São Martinho, e também nós temos mais uma paróquia que agora me foge o nome, depois eu lembro, enfim, mas dizendo da alegria de estar com vocês, paróquia Santa Rita de Cássia. Alegria de estar então com vocês da TV Imaculada nessa tarde aqui no Rio Grande do Sul, chuvosa e fria. Padre, então vamos iniciar o nosso bate-papo falando sobre São Pedro, sobre São Paulo. O senhor poderia começar nos falando quem foi São Pedro e São Paulo, suas vivências? Isso, São Pedro, seu nome era Simão, conhecido também como Simão Pedro, e foi o próprio Senhor Jesus que chamou Pedro, chamou Simão. Ele, natural de Betsaida, vivia lá em Cafarnaum, era pescador, ele pescava no lago de Tiberíades. E Jesus, então, passando pela beira do mar, ele convidou Simão a segui-lo. E esse convite foi feito também ao seu irmão André, a Tiago e a João. E então Pedro ele passou a fazer esse caminho ao lado de Jesus, ao lado do Messias. São Pedro era um homem simples, igual a nós. Ele era inquieto, ele se empolgava, assim, ele não conseguia parar muito, Ele, às vezes, até impulsivo, Mas, com toda essa realidade humana que foi sendo trabalhada, que foi sendo transformada, que foi sendo convertida, durante o seu período de permanência ao lado de Jesus, que poderíamos dizer esse tempo de catequese, foi possibilitando depois ele dizer que, de fato, amava Jesus, Nas 3 vezes que foi questionado por Jesus se ele o amava, Pedro, tu me amas, ele foi fazendo, dizem alguns exegetas, esse processo como que pedagógico de ir reconhecendo que muitas vezes não conseguia verdadeiramente amar a Jesus com tudo aquilo que isso significava, chegando até a traí-lo, mas foi capaz de pedir perdão, foi capaz de chorar, foi capaz de ser considerado, e ser convidado a ser a pedra, a pedra, o alicerce, o primeiro Papa, aquele que ajudou a apacentar as ovelhas lá, depois do envio do Espírito Santo. E São Paulo de Tarso, era natural da atual Turquia. Ele era um cidadão romano,
era alguém inteligente, era culto, ele foi instruído na escola judaica e depois ele continuou em Jerusalém. Ele foi formado pelo conhecido rabino Gamaliel e ele tinha, então, São Paulo, uma formação cultural muito grande. Ele conhecia o grego, ele conhecia o latim e Paulo foi tecedor de cortinas. Ele aprendeu, então, do seu pai essa arte manual, né? E como muitos judeus da época, Saulo, né? Ele tinha, então, esse nome greco-latino, poderíamos assim dizer. E Paulo, ele foi escolhido, então, Paulo foi escolhido, né, no seu nome, por uma assonância com este nome. Era alguém perspicaz, era alguém corajoso. Paulo era audaz, inteligente, ele dialogava bem, e nós hoje podemos perceber, Frei Dimas e telespectadores, que toda essa sua personalidade, ela veio, então, do encontro aí que nós podemos ler nos Atos dos Apóstolos e também nas suas 13 cartas. Saulo, né? Depois Paulo, ele não conheceu Jesus, não conhecia Jesus, e ele foi um dos primeiros a perseguir os cristãos, né? Que ele pensava que fizessem parte de uma seita perigosa, seita essa que deveria ser, então, findada, acabada. Um pouco de um resumo, assim, né? De quem foi Pedro, de quem foi Paulo, né? Simão, e de quem foi também Saulo. Padre, e quando se iniciou na igreja a comemoração da solenidade de São Pedro e São Paulo? Bem, a solenidade de São Pedro e de São Paulo, ela é uma das mais antigas da igreja. Anterior, por exemplo, inclusive, à comemoração do Natal. Já no século IV havia a tradição de celebrar no dia 29, né, 3 missas. A primeira na Basílica de São Pedro, no Vaticano, a segunda na Basílica de São Paulo, fora dos muros, e a terceira, Santa Missa nas Catacumbas de São Sebastião, onde as relíquias dos apóstolos ficaram escondidas para fugir, então, da profanação lá nos tempos iniciais, naqueles tempos mais difíceis. Depois, por exemplo, da Virgem Santíssima e de São João Batista, São Pedro e São Paulo, eles são os santos que têm mais datas comemorativas, se nós olharmos para o nosso ano litúrgico. Além do tradicional 29 de junho, que é o dia da solenidade, que aqui no Brasil nós celebramos no domingo próximo, não é? Que neste ano será dia 2 de agosto. Existe, então, no dia 25 de janeiro, nós celebramos a liturgia da conversão de São Paulo, e no dia 22 de fevereiro nós celebramos a festa da Cátedra de São Pedro, e no dia 18 de novembro é reservado, então, a dedicação das basílicas de São Pedro e de São Paulo. Frei Dimas, antigamente julgava-se que o martírio dos 2 apóstolos tinha ocorrido no mesmo dia e no mesmo ano, e que havia sido, então, no dia 29 de junho, com São Pedro, que foi crucificado de cabeça para baixo na Colina Vaticana, e São Paulo, que foi decapitado nas chamadas 3 Fontes. Mas hoje, né, com os estudos, com a própria atualização daquilo que diz respeito à data, não há uma certeza, né, exata, há uma discordância quanto ao dia exato, né, e também ao ano desses martírios. Mas alguns dizem que
Alguns historiadores dizem que a morte de São Pedro poderia ter ocorrido no ano 64, no ano em que milhares de cristãos foram sacrificados após o incêndio de Roma, enquanto que a de São Paulo poderia ter acontecido no ano de 67. Mas é certeza que o martírio de São Pedro e de São Paulo aconteceu em Roma durante a perseguição de Nero. Então vem daí, né, desse dia 29 de junho, onde então se tem esta mais antiga solenidade em nossa igreja, que é de São Pedro e a de São Paulo. Padre, podemos dizer que São Pedro e São Paulo são colunas de sustentação da fé para nós cristãos católicos? Com certeza, São Pedro e São Paulo, eles são colunas, né? Eles dão o sustento para a nossa fé. E por quê? Porque eles foram os principais líderes, os principais continuadores ali da igreja cristã primitiva. E por que isso? Tanto pela sua fé, também quanto pela sua pregação, quanto pelo seu ardor e zelo missionários. A palavra de Deus, ela nos traz referências e reflexões importantes da vida da igreja, que tem o seu alicerce, né, na figura dos apóstolos, e de modo especial na figura de São Pedro e de São Paulo. E Pedro e Paulo, então, se tornaram verdadeiras colunas dessa sustentação. Pedro é conhecido, então, como o apóstolo dos judeus, e São Paulo, o apóstolo dos gentios e dos pagãos. E Frei e queridos telespectadores, ambos eram apaixonados por Cristo e fiéis a Ele, doando a sua vida até o martírio. Padre, nós vamos fazer um pequeno intervalo agora, nós voltamos na sequência ainda com o nosso bate-papo, conhecendo um pouquinho mais sobre esta solenidade. E você de casa, continue conosco, na sequência vamos entender um pouquinho mais sobre esse tema que tanto interessa a todos nós. Olá, estamos de volta com o programa Só o Amor Constrói. Lembrando que a obra da Milícia da Imaculada nasceu no coração de Deus e através de São Maximiliano Maria Kolbe tomou forma e depois de 100 anos estamos aqui. E você faz parte dessa história e assim também pedimos que continue fazendo parte dessa história, nos ajudando a levar cada vez mais a palavra de Deus a muitos lares. Lembrando que você pode ligar para nós pelo 6733492358 e nos falar como que você quer nos ajudar. Lembrando também que você pode nos encontrar pelas redes sociais. E no programa de hoje, Só o Amor Constrói, nós estamos conversando com o Padre Elvin sobre a solenidade de São Pedro e São Paulo. Padre, dando sequência ao nosso bate-papo, nós podemos dizer que a experiência do amor de Deus, vivida tanto por São Pedro e São Paulo, construiu assim a sua vida da forma que nós conhecemos? Não temos dúvidas, Frei Dimas, que a experiência do amor de Deus construiu, de fato, as vidas de São Pedro e de São Paulo, porque, em primeiro lugar, eles foram chamados pelo próprio Cristo. Foram chamados pelo nome, foram chamados para uma missão e foram chamados para fazer uma experiência de amor com Deus, né? Pedro e Paulo e também nós, antes de nos colocarmos a serviço do reino, do segmento, e eles ali tão próximos a Jesus, foram, em primeiro lugar, tocados por esse amor, né? Quando Jesus conheceu Simão, disse a ele uma frase, né, que mudou a vida de São Pedro.
você será pescador de homens. E a partir daí, então, Simão começou a seguir Jesus. E eu te digo que tu és Pedro, ouviu Simão. A partir de agora tu és Pedro, e sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. E continuou Pedro ouvindo da boca de Jesus: eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Então, sim, o amor de Deus construiu as vidas de São Pedro e São Paulo. E Paulo, ele, através da voz de Jesus, ele encontra de modo misterioso, depois de anos perseguindo os cristãos, os homens e as mulheres do caminho, aqueles que seguiam a Cristo, contra a igreja, ele encontra Jesus no caminho de Damasco. E esse encontro é um encontro de amor. A igreja, então, comprova isso, nos dizendo, nos trazendo, São Paulo como esse grande discípulo, como esse grande missionário. Como eu disse anteriormente, então, esse profundo encontro de conversão nós celebramos no dia 25 de janeiro. E tudo aquilo que eles realizaram, que nós sabemos, tanto São Pedro como São Paulo, brota desta experiência de profundo amor. Então não temos dúvidas de que é o amor de Deus que construiu as vidas de Pedro e Paulo, e é o amor de Deus que também constrói as nossas vidas, né? Essa experiência que eles fizeram, Pedro de forma pessoal, Paulo de forma um tanto quanto misteriosa, mas também pessoalmente com Jesus, com a sua voz. E nós hoje, através do testemunho deles, também somos chamados. Padre, e quais são os sinais na vida tanto de São Pedro como São Paulo que nos mostram que eles são realmente apóstolos legítimos, ou seja, sucessores, né, da Boa Nova? Frei Dimas e telespectadores, eu diria que a própria concretude da vida deles. O processo de conversão de cada um, o amadurecimento e a resposta que cada um foi dando a seu tempo, do seu modo, provando ou demonstrando com a vida que eles verdadeiramente amavam Jesus, que eles se deixavam moldar por Jesus, que eles se tornaram capazes de doarem as suas próprias vidas, né, pelo reino, por Jesus, para que o amor de Deus fosse difundido. E aí nós vemos que Pedro, ele confirma a fé da comunidade cristã e o dirige. Lá durante aquela já falada aqui por mim hoje, tão difícil, né, perseguição de Nero, ele foi preso, depois foi crucificado de cabeça para baixo, pedindo, né, para que o soldado assim o fizesse, porque ele não se considerava digno de ser morto como o Senhor Jesus Cristo, da mesma forma que Jesus. E a própria vida e a vida também de São Paulo, na totalidade de todas as viagens apostólicas que ele assim fez, de levar a palavra de Deus, de levar aquilo que ele via também ouvido, né, aprendido pelo testemunho dos discípulos, dos apóstolos, ele, então, com a sua vida, também doou na totalidade, né, sendo condenado à morte, tendo sido decapitado pelo tribunal romano, ele, então, não foi crucificado porque ele era... ele foi condenado à morte, foi decapitado pelo tribunal romano, porque ele era romano, então não poderia ser crucificado. E então, sim, os sinais de vida de São Pedro e de São Paulo
nos mostram que eles são legítimos sucessores de Jesus. Por quê? Porque amaram, porque se deixaram transformar e porque se doaram. E hoje, sobre as suas sepulturas, nós temos a Basílica de São Pedro e a Basílica de São Paulo, extramuros. Padre, e qual foi o principal testemunho, tanto deixado por São Paulo como por São Pedro? Olha, podemos falar em testemunho de São Pedro e de São Paulo, todo o processo de sua vida. A resposta vai no sentido da pergunta também anterior. Né? Processo que culmina na morte, por exemplo, de Pedro pela sua crucifixão. O próprio Senhor o confirma na fé após a sua ressurreição, sendo que São Pedro foi testemunha, né? E ele se tornou, então, podemos dizer aí como testemunho, ele foi intérprete, pregador do Evangelho, né? Depois da descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. O que tornou Pedro o líder da primeira comunidade, e um grande testemunho. Pedro, ele pregou no dia de Pentecostes, ele selou o seu apostolado com o próprio sangue, sendo martirizado em uma das perseguições, sendo crucificado, como já disse, e também o testemunho dele se dá através daquilo que São Marcos escreve no seu Evangelho e também das duas epístolas que ele próprio escreveu. E sobre o testemunho de São Pedro, estimado Frei Dimas, aliás, de São Paulo agora, depois de termos falado de São Pedro, é a própria maneira, assim, poderíamos dizer, extraordinária da sua conversão, passar de perseguidor a anunciador de Jesus, né? Ele levou os evangelhos aos povos pagãos, abriu as portas da fé em Cristo aos pagãos, e depois, então, de um breve período que ele ficou em Jerusalém, ele vai com a sua missão, né, começando lá pela Antioquia entre os judeus, depois ele vai aos pagãos, que eram chamados de gentios, nas suas 3 grandes viagens, né? Ele foi em Chipre, em diversas cidades da Galácia, fundou várias comunidades, depois ele voltou para Antioquia e Jerusalém, debateu lá com os apóstolos a questão dos convertidos do paganismo, se eles deviam ou não respeitar os preceitos da tradição judaica, né, conforme nos conta a história. Depois, na sua segunda viagem, ele vai para o sul da Galácia, e na terceira ele permanece 3 anos em Éfeso, e depois ele vai a Macedônia, vai a Corinto, enfim, difundindo a palavra de Deus, o amor de Deus, aquilo que eles haviam feito a exterior. Padre, e o que podemos aprender com a vida, né, de São Pedro, São Paulo, e em especial na vivência dessa solenidade? Nós podemos aprender com a vivência dessa solenidade, rezando a vida, o apostolado, o testemunho de vida de Pedro e de Paulo, que, em primeiro lugar, a nossa igreja é apostólica. Essencialmente, ela é apostólica. E São João, no livro do Apocalipse, ele nos ajuda a perceber, né, que o alicerce de nossa igreja está fundada, né, sobre o nome dos apóstolos, e eles vêm falar, de modo especial Pedro e Paulo, e testemunhar com a vida aquilo que aprenderam do próprio Senhor. Eles vêm dar, então, assim, esse testemunho daqueles 12 primeiros que Jesus mesmo escolheu. Aprendemos, então, né, a realidade de que são alicerces, né, da origem, do fundamento que anteriormente comentei, desse grande ministério de pregação, da força do Espírito Santo, que perdura até hoje, né, e vão perdurar
até o final dos tempos. E aqui recordamos a sucessão apostólica dos bispos católicos, né? Que é sempre transmitida na consagração episcopal. Nós podemos aprender, mais uma vez repito, que a nossa fé é apostólica. Isso significa crer assim, Frei Dimas, firmemente que a fé, ela não pode ser nunca invertida, ou ela não pode ser inventada, deixada assim ao bel prazer de cada modinha de cada época, né? Cada época vai tendo as suas modas, os seus modernismos, né? Mas a igreja, ela tem como fundamento os apóstolos. Então significa afirmar que não somos nós, mas é o próprio Cristo no Espírito Santo, através de Pedro e Paulo, que vai nos pastoreando até hoje. E vai, assim, hoje nos chamando a sermos sucessores dos apóstolos, no nosso modo de ser, em nossa vocação específica, enfim. Celebrar, então, essa belíssima liturgia nos traz a possibilidade de recordarmos que a nossa fé é apostólica. Vem de Jesus Cristo através dos apóstolos, perpassa todos esses anos e chega até nós, aí na Arquidiocese de Campo Grande, aqui na Arquidiocese de Santa Maria e em qualquer lugar onde está a Mãe de Deus. Padre, nós já estamos chegando ao final do nosso programa, aliás, do nosso bate-papo. O senhor gostaria de deixar uma mensagem para o pessoal que está nos assistindo sobre a importância de ver, né, a vida desses dois apóstolos e assim tirar aquilo que devemos também viver, que é o caminho com Cristo? Frei Dimas, queridos telespectadores do nosso tão importante programa São Amor Constrói, da TV Imaculada, que é a nossa TV Imaculada, o que eu quero dizer, assim, como mensagem final, é que podemos e devemos nos abrir sempre à ação do Espírito Santo em nós. Pedro e Paulo, cheios do Espírito Santo, cada um na sua função, no seu serviço específico, foi anunciando Jesus Cristo, o amor que fizeram, a experiência com Deus que tiveram. Então também nós somos convidados a nos deixarmos guiar pelo testemunho de Pedro e de Paulo. E que não somente falemos, não é? Mas que Pedro e Paulo nos ajudem a viver aquilo que nós deles aprendemos, de toda a sua história de vida, de toda a diferença entre os pensamentos de Pedro e Paulo, mas que, no fundo, o que os unia era o amor. E nós também, o que nos une é o amor de Deus, o amor por Deus, que Jesus Cristo, então, veio nos falar e que, através também de Pedro e Paulo, chegam até nós, né? E que a nossa vida, estimado Frei e telespectadores, possa ser a maior prova de que nós amamos a Deus, né? E com a intercessão de São Pedro e São Paulo, nos doamos aos outros, né? Aqueles, como diz o Papa Francisco, que muitas vezes estão na periferia existencial de suas vidas, né? E são os prediletos de Deus. Então, meu muito obrigado e que desejo muitas bênçãos, né? Muitas graças, de modo especial aos meus confrades aí das 3 paróquias palotinas, né? Onde eu tive a alegria de fazer o meu estágio pastoral em 2015 na paróquia de Divino Espírito Santo. Em 2016 trabalhei na paróquia São Martinho e convivendo também lá com os confrades da paróquia Santa Rita de Cássia. E dizer assim que, além de todo esse serviço pastoral que aí realizamos junto à Arquidiocese aí de Campo Grande, também junto à TV Imaculada, os meus irmãos aí vão celebrar a Santa Missa, participam dos programas, e nós temos também, né,
a possibilidade, assim, de falar que temos aí, enquanto paulutinos, enquanto Faculdade Paulutina, juntamente com o La Salle, o nosso polo, né, de ensino, e logo mais também vamos ter novidades juntamente com a nossa querida TV Imaculada. Mas conheço vocês, né? Aliás, convido vocês a passarem, né, se puderem, na Rua Brigadeiro Thiago 47, na Vila Albuquerque, em Campo Grande, para estar conhecendo também essa possibilidade de uma educação, né, paulutina, tanto em graduação e pós-graduação, EAD, e estarem aí, né, se deixando também evangelizar pelos padres e irmãos paulutinos que por aí trabalharam. E, estimado Frei Dimas, tenho um carinho muito grande por Campo Grande, e tive a oportunidade de celebrar algumas eucaristias aí na TV Imaculada, e o futuro talvez nos revele uma maior proximidade aí com os irmãos de Campo Grande e também da TV Imaculada. Muito obrigado. E que São Pedro e São Paulo intercedam junto ao bom Deus. Muitas bênçãos, muitas graças sobre todos os telespectadores, sobre o senhor, sobre o seu programa e sobre toda a família da TV Imaculada. Muito obrigado, padre. Foi com grande alegria que o recebemos aqui e já esperamos uma próxima oportunidade de nos encontrarmos, o senhor vir mais uma vez falar para nós de um tema tão especial, não só como o de hoje, mas de vários outros. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Uma boa tarde. Uma boa tarde. E você de casa, continue conosco, nós voltamos na sequência com o nosso momento oracional. Olá, estamos de volta com o programa Só o Amor Constrói. No programa de hoje, nós falamos um pouquinho sobre a solenidade de São Pedro e São Paulo. Então, nesse momento oracional, a qual nós vamos rezar a coroa dedicada a São Maximiliano Maria Kolbe, peçamos também a intercessão de São Pedro e São Paulo. E para isso, para bem rezarmos, traçamos sobre nós o sinal da nossa fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se ouviu dizer que algum daqueles que tenha recorrido à vossa proteção, implorado o vosso auxílio e reclamado o vosso socorro, fosse por vós desamparado. Animado, pois, com igual confiança a vós, Virgem das Virgens, como a mãe recorro a vós e me aproximo, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas. Rezemos. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós.
Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. Ó Maria concebida sem... São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. Oremos. Ó Deus, que destes à Igreja e ao mundo São Maximiliano Maria Kolbe, sacerdote e mártir, ardente de amor pela Virgem Imaculada, inteiramente dedicado à missão apostólica e ao heróico serviço ao próximo, pela sua intercessão, concede-nos sem reserva e para o bem da humanidade, imitar na vida e na morte o Cristo teu Filho. São Maximiliano Maria Kolbe, incansável apóstolo da Imaculada, mártir da caridade, patrono dos nossos difíceis tempos, rogai por nós. Amém. Rezemos uma Ave Maria, agradecidos a Deus por todo o bem que tem feito em nossa vida, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus de bondade por intercessão de São Francisco, nossa Mãe, também São Maximiliano Maria Kolbe, São Pedro e São Paulo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada. Recordo aquele momento tão sublime em que tu, mãe, à minha frente apareceste.